Os sinais do despertar da consciência, saindo da Matrix. Há um momento na vida em que algo começa a mudar, silenciosamente. Você não sabe explicar o que é, mas sente. De repente, o mundo parece estranho. As rotinas perdem o sentido, as conversas parecem vazias, e dentro de você surge uma pergunta incômoda. O que há de errado com tudo isso? É o início do despertar. Um chamado sutil, mas poderoso. Não vem de fora, vem de dentro. Como uma voz que sempre esteve ali, mas que pela primeira vez você realmente ouve. Vivemos em um mundo que nos ensina a olhar para fora, trabalhar, comprar, competir, se distrair. Mas por trás dessa rotina existe algo muito maior acontecendo. Chamam de Matrix. E ela não é feita de máquinas, é feita de ideias. Crenças e ilusões cuidadosamente construídas para manter a consciência adormecida. A Matrix está nas telas, nas vozes que nos dizem o que pensar, nas comparações que alimentam o ego, no medo que nos mantém dóceis. Ela quer que você reaja, mas nunca questione. Quer que você consuma, mas não desperte. Quer que você viva no automático, acreditando que liberdade é escolher entre opções que o próprio sistema oferece. Mas então algo muda. A percepção começa a se expandir. Você percebe que o mundo não é o que parece e que há muito mais acontecendo por trás do véu da aparência. Esse é o primeiro sinal do despertar, a inquietação diante do normal. Os sinais do despertar. O primeiro sinal é a sensação de que algo não se encaixa. Tudo continua igual, mas dentro de você nada mais parece igual. Você começa a perceber que viveu mais tempo repetindo pensamentos do que realmente pensando. E, de repente, surge um desejo profundo de verdade. Não a verdade contada pela mídia, pelas religiões ou pela sociedade, mas aquela que nasce no silêncio da própria alma. Outro sinal é a necessidade de solitude. Você sente vontade de se afastar do barulho, das distrações, das conversas vazias. Busca o silêncio, não por fuga, mas por reencontro. É nele que a consciência começa a falar mais alto que a mente. Vem também a empatia. Você sente mais, percebe mais e não consegue mais ignorar a dor do outro. É como se a separação entre eu e o mundo começasse a desaparecer. E junto disso, o questionamento do sistema. Por que fomos ensinados a competir e não a cooperar? Porque a verdade precisa ser filtrada. Por que aceitamos o medo como ferramenta de controle? Aos poucos, você começa a ver que tudo o que acreditava ser você, seu nome, sua profissão, sua imagem, não passa de uma identidade criada para sobreviver dentro da Matrix. Mas por trás de tudo isso, há algo que observa, algo que é. E esse algo é o seu verdadeiro ser, a consciência desperta. A desprogramação da mente despertar não é fácil. É como se todas as certezas desmoronassem. Aquilo que antes te dava segurança agora parece vazio. É um processo de desconstrução e por isso dói. A mente tenta resistir. Ela vai dizer que é perigoso questionar. Vai tentar te convencer de que é melhor voltar ao conforto da ilusão. Mas a alma sabe. Não há como voltar a dormir depois que se viu a luz. A libertação não acontece quando você luta contra o sistema, mas quando deixa de ser controlado por ele. A Matrix se alimenta da resistência. Ela quer que você reaja, porque enquanto reage, você ainda joga o jogo. Mas quando você observa, algo muda. Você deixa de ser uma peça e se torna o jogador. O verdadeiro despertar não é sobre lutar, é sobre ver. Ver o medo, o ego, o desejo de controlar. E perceber que nada disso é você. As armadilhas do caminho à Matrix é inteligente. Ela se adapta. Quando você começa a acordar, ela se disfarça de espiritualidade, de sabedoria, de superioridade. Faz você acreditar que está livre, quando apenas mudou de prisão. É por isso que o ego espiritual é tão perigoso. A mente começa a usar o próprio despertar para se sentir especial. Mas a consciência verdadeira não quer provar nada. Ela não precisa convencer ninguém. Ela apenas é. O verdadeiro despertar é humilde. Ele não exige reconhecimento,
Não precisa de seguidores. Ele apenas ilumina, silenciosamente. Desconstruindo a realidade, tudo o que vivemos é linguagem. Histórias contadas para moldar a percepção. A Matrix é feita disso. Narrativas que nos dizem o que é sucesso, o que é fracasso, o que é certo ou errado. Mas, quando você desperta, percebe que pode reescrever sua própria história. Percebe que não é o personagem, é o autor. E que a realidade não é algo fixo, mas um espelho da consciência que a observa. Quando muda dentro, o mundo muda fora. Porque o mundo não é algo separado de você, é uma projeção do seu estado interno. E essa é a verdadeira revolução. Não tentar mudar tudo lá fora, mas mudar a vibração de onde tudo nasce. A consciência, o silêncio e o ser chega. Um ponto em que as palavras se tornam pequenas demais. O verdadeiro despertar acontece no espaço entre um pensamento e outro, no silêncio onde tudo repousa. Ali não há passado nem futuro. Não há medo nem desejo, apenas presença. E nesse estado você percebe, a liberdade não é fazer o que quer. É ser o que é viver no mundo sem ser dominado por ele. É usar o sistema sem ser usado por ele. A Matrix continua existindo, mas você não está mais preso nela. Você a vê, compreende o jogo e escolhe como jogar. Com consciência, com leveza, com amor. O despertar coletivo, o despertar individual, é o início de algo maior. Quando uma pessoa desperta, ela inspira outras. E aos poucos, uma nova frequência se espalha pela Terra. Hoje, mais e mais pessoas estão questionando. Estão percebendo que há algo errado com o modo como fomos ensinados a viver. E estão começando a buscar dentro o que o mundo nunca pôde oferecer. Sentido. O sistema reage, tenta distrair, dividir, assustar. Mas nada pode parar a expansão da consciência, porque ela não é uma ideologia. É um movimento natural da vida. É a própria vida acordando de um longo sono. Essa é a verdadeira revolução, silenciosa, interior, profunda. Cada mente desperta e ilumina as outras, não por imposição, mas por vibração. E pouco a pouco, o véu da ilusão começa a cair. O retorno à verdade, despertar, não é fugir da Matrix. É caminhar por ela com os olhos abertos. É viver o mesmo mundo, mas com outra consciência. Você ainda vai sorrir, amar, trabalhar, errar. Mas tudo será diferente, porque você estará presente, acordado, vivendo com intenção, não por instinto. O mundo muda quando você muda o olhar. A Matrix se dissolve quando você entende que o poder nunca esteve fora, sempre esteve dentro. E o despertar é simplesmente lembrar disso. No fim, não há nada a alcançar, nada a provar. O despertar não é um destino, é um retorno. O retorno àquilo que você sempre foi. Epílogo. A luz que permanece e feche os olhos. Respire. Sinta o espaço entre um pensamento e outro. Ali, nesse breve silêncio, você se reencontra. Não há medo, nem passado, nem futuro. Há apenas o agora. A consciência desperta não busca certezas. Ela apenas confia. A liberdade é lembrar quem você é.